Especialmente porque a gente vive numa sociedade capitalista e que, de fato, se o professor precisa parar, ele às vezes dá 40 aulas dentro de uma semana, ele não tem tempo, ele não consegue, então você fica num looping, ele tem que corrigir prova, tem que corrigir trabalho, é uma profissão extremamente estressante. Então, assim, eu entendo a responsabilidade da escola, eu concordo, Sérgio, mas a gente também tem que entender que também o pai tem que partir do próprio professor querer aprender, querer conhecer, buscar ferramentas, a utilizar esse tipo de Por isso recurso. que a gente tem professores que são bons, outros que não são tanto. Os Exato. professores que marcam a vida das Exatamente. pessoas. Justamente por causa disso. Eu, por exemplo, ingressei nessa área de tecnologia, Sérgio, eu me lembro até hoje. Eu sempre estudei em escola pública e eu lembro que na quarta série, era o início dos anos 90, né? Ano 94, eu estava na quarta série. E eu fui para uma primeira aula no laboratório de informática com a professora de matemática, Sérgio. Olhando lá para o passado, eu falo, gente, a minha professora Rosana, ela era revolucionária para a época. Tá vendo só? E aí aquilo me marcou, Sérgio, porque eu estava na frente de um computador com um colega meu e ela deu um exercício. Falou assim: olha, vocês têm aqui o logo, que era a ferramenta da época, né? Que era Sim, uma aquela tartaruga. programação Você lembra, com Sérgio? tartaruga, sei, Ó. claro. E aí ela falava: olha, nós temos um desafio para você. Eu quero que vocês aqui construam uma forma geométrica, um triângulo. E a gente tinha que calcular. Sérgio, quando eu me deparei com aquilo lá, eu fiquei fascinado. Eu falei, gente, é isso que eu quero ser quando crescer. Como é que eu faço para ter um curso disso? E aí, óbvio, né? A gente foi estudando, e aí eu ingressei na área de tecnologia educacional, fiz o técnico em informática, fiz a licenciatura em computação. E lá foi um novo universo. Foi lá que eu me debrucei sobre a robótica educacional, sobre a cultura maker. E aí a gente percebe, Sérgio, que esse tipo de ferramenta, ela engaja esses alunos. Com certeza. Porque, puxa, você botar um robozinho e falar que você vai aprender física, né? A sua área, né, Sérgio? E... Nem é minha área, não, mas tudo bem. Minha área é geofísica. Ah, é verdade, perdão. Mas minha área é vulcão, essas coisas. Que tem muita coisa legal também. Exato. Pra fazer. Mas você colocar um robozinho desse para explorar um vulcão e eles vão ter que simular. Claro. Sérgio, olha quanta coisa é aprendida nesse processo. A criança vai ter que aprender a programar, vai ter que, por exemplo, estudar alguma coisa sobre vulcão, que talvez tenha áreas do vulcão que você não consiga ter acesso. Exato. Ela vai aprender sobre uma carreira do futuro, talvez aquilo desperte o interesse dela. Se o professor for um bom mediador, ele vai falar, ele não vai trazer as respostas, ele vai gerar curiosidade, gerar perguntas. Um exemplo, por exemplo, que a gente estava até conversando sobre a área de matemática, para utilizar esse tipo de desafio numa série, por exemplo, inicial. Se eu perguntar aqui para todo mundo que está ouvindo, quanto é 5 mais 5? Quanto que é, Sérgio? 10. Muito bem, Sérgio. Você respondeu na lata aqui. Mas e se eu chegasse, por exemplo, dentro de uma sala de aula, Sérgio, para um grupo de crianças, e falar assim, ó, vamos fazer um desafio todo mundo aqui? Quando você fala desafio na sala de aula, as crianças já ficam, bora, professor, vamos! E aí, olha, nesses exemplos eu não estou usando recurso tecnológico nenhum. Estou aqui no gogó. E aí eu falo assim, gente, agora em duplas ou em trios, vocês vão ter que conseguir aqui em 5 minutos encontrar X equações cujo resultado é igual a 10. Valendo. Quando você fala isso, Sérgio, as crianças já começam a se organizar, você trabalha o protagonismo do aluno, a autonomia, a criatividade, o raciocínio lógico. Nota que na primeira vez que eu falei para você 5 mais 5, estava passivo, você pensou, Jeff, 10. E aí você inverteu. Você não precisa do recurso tecnológico. Não, com né? certeza. O recurso tecnológico, claro, que ele agrega muito mais. Como Não, as se você tiver um ferramentas. professor criativo, Exato. faz possível. Mas aí também é difícil, né? Que os caras não querem muito, né? É complicado demais, cara. É difícil. Porque assim,